Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Inicialmente faremos a nossa prece, convidando o irmão Silvano para darmos início aos trabalhos de hoje. Bom dia a todos e a todas. Vamos agradecer por essa oportunidade de podermos realizar este trabalho, de podermos confraternizar nessa manhã em torno de um tema que faz parte da nossa vida. Então agradecemos a presença dos encarnados e dos desencarnados, rogando o auxílio que se faz sempre da espiritualidade amiga, dos benfeitores, para que possamos nessa manhã refletir em torno do tema, aprender e utilizar isso em nossa vida. Então, agradecidos estamos e que possamos, nessa manhã, de maneira alegre, de maneira fraterna, de maneira amigável, confraternizarmos nesta manhã, neste seminário. Que assim seja. Estamos na União Espírita Vinha de Luz. Sejamos todos muito bem-vindos ao Seminário Espírita Perdas e Luto, Conselheiros do Luto. Esse seminário tem como público-alvo enlutados, participantes de atendimento fraterno, profissionais da área de saúde mental e leigos interessados no tema. Esse seminário será realizado em 3 horas, iniciando às 9h, teremos um intervalo às 10h20, retornamos às 10h40, finalizamos às 12 horas. E esse seminário será proferido pela psicanalista clínica, professora, hipnoterapeuta, espírita e médium Conceição Fittipaldi. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Conceição. Bom dia a todos, né? Prazer estar com vocês aqui. Essa é uma casa que me acolheu e eu nunca me senti tão bem acolhida por nenhuma outra casa. Eu sou de Olinda, né? E quando eu cheguei aqui, cheguei na época, exatamente um dia antes de fecharem as estradas. E lá vinha a minha mudança, eu digo, vai ficar no meio da rua, meu Deus. Mas não ficou. E eu procurei por algum tempo uma casa e estou muito feliz de ter encontrado o Vinha de Luz. Um trabalho, é uma casa pequena ainda, né? Quer dizer, fisicamente pequena, mas amorosamente muito grande. Muito grande. E temos trabalhos já belíssimos, né? Depois o Silvano aí vai nos dizer os trabalhos da casa, para quem não conhece. Vocês são estranhos, muito estranhos, muito esquisitos mesmo. Quem é que sai no dia de domingo para falar sobre luto, sobre morte, sobre acolhimento? Então, parabéns, vocês estão fora dos padrões da humanidade. Somos uma minoria voltadas para o acolhimento, o amor e a verdade da vida, que é o luto constante. O nosso projeto, deixa eu me apresentar primeiro, né? Peraí, já vou embora. Meu nome é Conceição Fittipaldi, eu sou psicanalista clínica, né? Atendo e didata, ensino. Tá, e tem meu registro ministrante. Na seara espírita eu tenho mais de 3 décadas. E gosto muito da seara espírita, né? Trabalho, como a irmã disse, né? Trabalho com psicanálise, trabalho com terapias, trabalho com hipnoterapia, trabalho com florais de bar e trabalho aqui no Vinha de Luz, com muito orgulho. Me dedico também à palestra. Gente, eu adoro falar, tá? Amo falar, então vocês vão me ver falar muito, muito, muito.
E não espere nada assim muito certinho, porque quando você faz psicanálise, você já sabe que você não precisa ser certo. Você precisa ser você. Então a psicanálise traz muito isso pra gente. Então qual é o convite do Vinha de Luz? É só o seminário? Não, não é só o seminário. Mas para quem quiser, o seminário também já é de bom tamanho. Ele vai trazer muitas informações interessantes sobre o tema. Mas o nosso objetivo é capacitar pessoas para atendimento na casa espírita, ou mesmo se ela for uma pessoa que esteja ligada, né, à saúde mental, como psicanalista, psicólogos. Psiquiatra pede demais, porque médico não vai se interessar muito por esse tipo de trabalho, né? Pelo menos é o comum, não é que seja sempre, mas é o comum. Para pessoas que trabalham nas casas espíritas e em outras casas, como templos religiosos, sejam católicos, sejam protestantes, né, evangélicos, para pessoas que queiram trabalhar com sua comunidade em rodas, né, de cura, grupos de ajuda para enlutados. Então o curso é para todo tipo de pessoa que esteja dentro dessa vibe. Não é um curso exclusivamente espírita. Como estamos numa casa espírita, claro que de vez em quando a gente vai pontuar, porque faz parte do nosso universo. Mas esse trabalho ele pode ser realizado também sem esse viés. Então, capacitar pessoas para atender na casa espírita enlutados com dificuldades de passar pelo processo da perda e seguir sua vida. No atendimento fraterno é muito comum chegar pessoas que estão na casa espírita em busca de notícias do ser amado. E às vezes essas pessoas vêm destruídas. Como é que a gente pode atender essas pessoas? O que é que a gente vai falar? E por favor, não diga assim, descansou. Eu preferia o meu serzinho amado, bem cansado ali junto de mim. Ou uma criança chega, aí você faz, virou estrelinha. Cachorrinho vira estrelinha, meu avô não. Então como é que a gente vai falar sobre o luto? Porque a gente vai falar muito, como a gente está na casa espírita, e o nosso público vem atrás desse conforto e desse consolo, a gente vai falar muito sobre o luto pela morte. Então, como eu disse, né, sem contudo fechar as portas para os que não comungam dos preceitos espíritas. Como espiritistas kardecistas, nós devemos sim falar sobre as nossas crenças, sobre a nossa religião, mas nunca, né, impô-las. Somos convidados a falar e não nos intrometemos na vida dos outros. Você tem que, ninguém tem que nada, principalmente em religião. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, tá? Eu vou falar aqui do meu ponto de vista, do meu conhecimento. Não quer dizer que vocês abracem aquilo que vocês acharem confortável, aquilo que vocês acreditam, tá? A verdade total é Deus, então não sou eu. Visões sobre o luto, né? Essas questões de como as pessoas veem, como algumas pessoas interessantes e famosas veem o luto. A primeira visão sobre o luto que eu trago aqui é de Cory Murray Parks, certo? Ele é um psiquiatra britânico e fez muitos artigos e livros exatamente sobre o tema luto. Ele é conhecido de vocês. Acho que a maioria de nós conhece aquela frase: o luto é o preço que pagamos pelo amor. A maioria já ouviu essa frase, né? Aparece de vez em quando lá no Zap Zap. Então, essa frase, essa ideia foi parafraseada pela Rainha Elizabeth II, quando ela disse exatamente isso, né? Numa mensagem às pessoas que sobreviveram e que perderam entes queridos no ataque terrorista de 11 de setembro em Nova York. Ela usou a ideia de Cory Murray Parks. Além de ser psiquiatra e trabalhar com luto,
ele é bem conhecido também pelos trabalhos ligados ao governo britânico. Ele foi quem organizou o socorro às famílias enlutadas do 11 de setembro, britânica, né, do Reino Unido. Ele também criou, foi coadjuvante na criação de um projeto de socorro aos enlutados de Ruanda de 1995. Ele também foi à Índia logo após o tsunami para estudar os enlutados que sobreviveram à catástrofe. Então, dentro desse universo médico de psiquiatria, é um dos mais conhecidos. E o que é que ele diz? A dor do luto é tanto parte da vida quanto a alegria de viver. Se você for falar isso para as pessoas normais, que a gente já viu que nós não somos, né? Não somos esquisitos. Elas concordariam com isso? Penso que não. A maioria não quer nem pensar sobre a perda, quanto mais sobre o luto. Não sabe nem o que é o luto. É talvez, e eu tiraria o talvez, não diria é, o preço que pagamos pelo amor e o preço do compromisso. Só dá trabalho quem a gente ama. Quem a gente não ama não dá trabalho. E só temos luto pelo que amamos. Pelo que não amamos, não temos luto. Se sua vizinha, que tem uma criança de 2 anos, que de vez em quando vai para sua casa e você ama aquilo, essa criança falece, desencarna, você sente muito. Mas quando eu falo de uma criança, e vou botar uma criança que dentro dos padrões, mais aceita, é bonito, uma criança nórdica de olhos azuis, cabelos loiros, que mora lá na Finlândia, morreu, o que é que você sente? Nada. Um pesar social, mas um luto não. Então, realmente, o luto é o preço do amor. E é o preço do compromisso que temos com o nosso amor. Isso aqui é a visão de um psiquiatra. E a gente vai agora para outra visão. Essa senhora, Rachel Naomi Remen. Bem simpática ela. Médica, tá? Professora de medicina, de família e comunidade. Então aí você já vê uma pessoa bastante humanitária, voltada para as questões sociais. Ela criou um currículo para as escolas de medicina dos Estados Unidos, onde privilegia o relacionamento afetivo entre médicos e pacientes. Ela, com o trabalho dela, que hoje é aceito em mais de 50% das escolas de medicina americana e já está espalhado, possivelmente agora já está mais, da última vez que eu fiz a pesquisa, em 7 países estrangeiros. Ela trouxe de volta para a medicina, ela buscou trazer de volta para a medicina a questão do curador. Presta atenção na palavra curador, é curador. Você não vai tratar da doença, você vai tratar da pessoa que está sentindo dor. E a dor não é só física, a dor é psíquica, a dor é espiritual. Então ela pleiteia uma medicina que integra o físico, mas também a alma no sentido psíquico, emocional. Esses 2 livros dela, Histórias que Curam e As Bênçãos do Meu Avô, tem outro também, tem mais alguns em português, mas esses 2 eles foram best-sellers, foram vendidos, mais de 6 milhões de exemplares e ficou muito tempo naquela lista do New York Times de livros importantes. E vamos dizer o que é que ela viu, o que é que ela fala, O luto nos permite curar. Eu lembro uma vez que eu fui dar uma palestra na antiga Faculdade de Medicina no Recife, para um grupo de psicólogos. Foi um evento de semana, foi uma semana tendo eventos e eu fui convidada.
E eu falando, naquele caso eu estava falando sobre florais na terceira idade, e eu peguei o termo medo. O medo é muito presente na terceira idade. E vocês vão dizer, é o medo de morrer? Não. A maioria dos idosos não tem medo de morrer. A maioria dos idosos tem medo da decrepitude. A maioria dos idosos tem medo de ficar doente e não ter quem cuide. A maioria dos idosos tem medo de ser jogado fora pela família. A maioria dos idosos tem medo da solidão. No máximo tem medo que a morte, o processo doa muito, mas da morte em si, a maioria não tem medo. E eu disse assim, se você usar isso, não der jeito, tem a cura final. Aí todo mundo diz, ela vai dar o pulo do gato, ela vai dizer o floral que cura o medo do velhinho. Aí eu disse, a morte. A morte é a cura final. E nós devíamos sempre pensar isso, a gente não vê isso, né? A gente fica ali agarradinho, mas a morte é a cura final. E para além da morte vem o luto para nos curar. O luto nos permite curar, porque o luto é esse processo de cura. Lembrar com amor em vez de dor. Isso é um processo. Quando a pessoa se vai, a gente lembra com muita dor. Mas a partir que o luto, ele penetra na nossa história, na nossa vida, e ele se desenvolve com suas etapas, você deixa de ter aquela dor infinita e começa a lembrar das coisas boas. O processo de luto normal. Então o luto é um processo gradativo, uma a uma. Você vai soltando as coisas que se foram e lamenta por elas. Porque quando aquela pessoa vai, ela não vai só. Ela leva consigo relações. Ela leva consigo posições sociais que você tinha, que com a perda daquela pessoa você não tem mais. Ela leva consigo coisas materiais. A maioria das pessoas, por exemplo, casais, quando enlutam, desce o nível social. E você lamenta por todas essas perdas. E você vai ter que soltar, porque você vai ter que enfrentar o mundo de novo. Mas uma a uma, você mantém as coisas que passaram a fazer parte de quem você é e se constrói de novo. Porque o enlutado tem uma morte real e tem uma morte simbólica. Tem uma vida real e tem uma vida simbólica. A pessoa que eu mais amo e já se foi é a morte real. A pessoa que eu mais amo e já se foi, ficou comigo, ficou na minha história. E dentro desse luto sadio, ela vai continuar comigo. E eu vou passar por todas essas fases. E aí você tem a visão do psiquiatra e você tem a visão de uma humanista, uma médica humanista. E aí vamos para outra visão. Quem não conhece essa senhora, Flaubert Espanca? Não conhece? Mas eu acho que conhece essa música, que eu não vou cantar com a minha voz de taquara rachada. Minha alma de sonhar anda perdida. Reconhece? Minha alma de sonhar anda perdida. Meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Tá vendo? Fez eu cantar de taquara rachada. Essa aqui é Flaubert Espanca, nascida Flor Bela Lobo. Teve uma vida muito profunda, muito intensa e muito sofrida. Primeiro, o pai dela, seu Antônio, tinha uma esposa que não gerava. E a esposa, muito bondosa, permitiu que ele tivesse um relacionamento com uma camponesa, porque ele era. E essa camponesa gerou 2 filhos, ela, né, Flubela, e Apeles. Eu não sei bem o acento o que é não, se Apeles ou Apeles, era o irmão. Teve esses 2 meninos que foram retiradas da mãe carnal e foram criadas como filhas adotivas da esposa de seu Antônio, que dizia que ela era a mãe adotiva, mas o pai era incógnita. Ele não assumiu a paternidade das crianças. Ele só vai assumir a paternidade de Flubela depois da morte dela, aos 36 anos.
Então era uma relação já muito conflituosa. E ela teve uma vida muito, acho que muito profunda e muito depressiva. Casou 3 vezes, abortou algumas vezes, natural. E perdeu o irmão, ao qual se dizia ela tinha um amor platônico. Foi com a perda do irmão que ela tentou pela primeira vez o suicídio. A poesia de Flobela Espanca nos fala de amor, de saudade, de desespero, de solidão. E aí você tem uma sobre a morte. Mas veja bem que nessa dor que esta pessoa sentia, que tomou o nome de Flobela da alma Espanca, porque mesmo sem o pai, e colocando tanto Flobela da alma Conceição Espanca, minha parente, né? A mãe dela era Conceição. Então ela pegou o nome da mãe de barriga, o nome do pai que não a acolheu e colocou no nome literário dela, mas ficou conhecida como Flobela Espanca. Morte, minha senhora, dona Morte, minha senhora porque ela manda em mim, e manda em todos, e manda em tudo que está vivo, e mesmo aquilo que você acha que não está vivo, porque um dia a Torre Eiffel vai enferrujar e cair, gente. Um dia. Aí pode durar milhares de anos, mas vai cair. Vai. Porque tudo nesse mundo é efêmero. Então, morte, minha senhora dona Morte, tão bom que deve ser o teu abraço, lânguido e doce, como um doce laço, e como a raiz serena e forte. Não há mal que não sare ou não conforte, tua mão que nos guia passo a passo. Em ti, dentro de ti, no teu regaço, não há triste destino nem má sorte. Então você vê uma pessoa sofrida que na sua poesia já evocava a morte como solução, porque cria que em ti, dentro de ti, no teu regaço, não há triste destino nem má sorte. Existe o quê? O nada. E ela realmente procurou a morte quando o irmão faleceu. E no dia que ia completar 36 anos, ela se suicidou com barbitúricos. E aí alguma assim, divergência, né? Porque uns dizem que ela se suicidou e outros dizem porque ela era neurastêmica, uma doença psicológica que ela herdou da mãe que não era de carne, é da mãe adotiva que também era neurastêmica. Ela teria se enganado com a quantidade de remédios, que também acontece, às vezes eles tomam muito remédio e assim, no afã de ficarem bem, tomam demais e terminam falecendo. Então você tem um psiquiatra falando de uma forma clínica, você tem uma humanista falando de uma forma acolhedora, você tem Flobela Espanca, uma poetisa, falando de uma forma de aceitação da morte como fim do sofrimento. E aí, o nosso querido, nosso amado Chico, passando a perna por todo mundo, porque, gente, esse espírito, esse ser, eu acho que é o maior espírito que eu conheço. Você vê que existem inúmeras pessoas, por exemplo, Irmã Dulce, né? Um trabalho maravilhoso. Mas tem gente que fala mal de Irmã Dulce. Já ouviram? Já ouviram isso? Tem uma pessoa que eu conheço que era militar, foi lá, mas ele era uma patente baixa. Ela não atendeu e ele ficou muito irritado. Olha, ele não atendeu porque eu não sou um general. É claro, gente, um general podia ajudar as obras dela. Um sargento, não. É uma questão de hierarquia. Não quer dizer que se ele não precisasse, se ela estivesse ali, não ajudaria. Mas ela tinha que ver o quê? O todo e não as partes. Aí você vai para Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa de Calcutá era uma religiosa. Sim, era. Foi treinada para ser assim. Mas e o bem que ela fez? Divaldo. A gente fala de Divaldo, mas se fala. Quem já foi a uma palestra de Divaldo? Vocês já viram o pessoal chegar perto de Divaldo?
abraçar, cheirar. E Chico? Chico, 80 e tantos anos, sentado na cadeirinha, as pessoas faziam fila lá. E ele beijava a mão de todo mundo. E ao final da romaria, os lábios dele estavam sangrando. De Chico, quem fala? Quem fala um tantinho de Chico? Quem diz que Chico ficou com dinheiro? Quem diz que Chico foi grosseiro? Quem diz que Chico era snob? Cuidado, Chico. Chico ganhou a comenda, foi criada em Minas Gerais a Comenda de Paz de Chico Xavier, 1999. E concorreu 2 vezes ao Prêmio Nobel. Foi considerado o brasileiro mais importante em concurso, né, que começou lá na Globo. A história começou lá na Globo. Brasileiro mais importante na história, pelas obras de ação. E aí as pessoas muito preocupadas com ele: Chico, cuidado, isso pode subir a sua cabeça. Aí ele fez: não vai subir. Aí o pessoal endoidou: já subiu, né? Não vai subir, já subiu. Aí ele fez: não vai subir não, porque eu nunca me levantei. E aí todo mundo se calava. E o que é que o Chico lindo e maravilhoso nos diz? Eu sempre falo dele, eu me emociono. Eu me emociono à toa, sabe, gente? Acho que a idade, a idosidade, faz a gente ficar chorão. Ainda sabendo que a morte vem de Deus, quando nós não a provocamos. Aí ele fala do suicídio das diversas formas. Não podemos, por enquanto, na terra, receber a morte com alegria, porque ninguém recebe uma Deus com felicidade. Então veja a capacidade dessa alma, que tem uma crença, né? Não, pode botar aqui, meu amor, bota aqui se quiser. Pronto. Que tem uma crença na vida após a morte, que conversava com os espíritos, que ia, né, para as paisagens maravilhosas lá do que a gente chama céu. A maioria chama céu, né? E ele dizia isso: ninguém recebe um adeus. Eu sei que você continua, mas eu não quero lhe dizer adeus. Mas podemos receber a separação com fé em Deus, entendendo que um dia nos reencontraremos todos numa vida maior. E essa esperança deve aquecer-nos o coração. E aí a gente viu o psiquiatra com suas medicinas, a doutora com sua humanidade, Flobela com a sua dor e Chico com a esperança. Então, quando alguém vier para o centro espírita, porque aqui nós estamos falando no centro espírita, com a questão do luto mal resolvido, que não nos lembremos só da medicina, porque vai ser necessário você muitas vezes indicar, você tem que ir para o médico. Não vai ser só a dor, mas vai ser a esperança que a doutrina concede. Isso é claro, gente, para quem vai atender, se a pessoa for espírita. Quando a gente preenche a ficha, ela vai dizer a religião dela. Então, como atendente, você tem que respeitar o outro. Se ele é católico e você quiser falar de religião, fale numa linha católica que ele compreenda. Se ele é umbandista, fale numa linha umbandista que ele compreenda. Se ele é da Quimbanda, fale numa linha que ele compreenda. Isso se você tiver capacidade e aquele momento for necessário falar de uma forma religiosa. Ok, crianças? Vamos lá. Sobre a morte, os conceitos sobre a morte. O que se pensa sobre a morte? O que é a morte para a gente? A morte ela pode ser vista como a cessação, né, das atividades biológicas de um corpo. Então, antigamente, dizia que você morreu, você não, tá? Vou tirar você, que eu tenho essa maneira de dizer você. A pessoa morreu quando deixava de respirar e o coração parava. Estava morto. E aí no interior, né, eu sou do interior, eu passei alguns anos aqui em Palmares, e o que a gente vê assim, fulano estava morto e levantou do caixão. Já ouviram essa história? Por quê? Porque existe até um ressuscitamento, né? Que não é o de Jesus, normal. Sem contar para aquelas pessoas que têm aquela doença chamada catalepsia, né? Que morrem, passam algum tempo e depois revivem.
Hoje em dia, essa é a chamada morte clínica. Você chegou no hospital, sem batimentos cardíacos, sem respiração, você está em morte clínica. Mas hoje não quer dizer que você esteja morto. Porque existe hoje práticas médicas que, aplicadas a tempo, e se o paciente tiver condições, ele volta a respirar e a ter batimentos cardíacos. Ele volta a vida. Nós tivemos aqui uma palestra da EQM, que vocês perderam, foi muito boa, gente. Amei a palestrante. Foi excelente. E ela nos mostra isso, né? As EQM são pessoas que quase morreram, mas não morreram, voltaram. Então, o que é a morte hoje? Hoje, a morte é considerada a morte encefálica. É quando o cérebro, por ter tido algum traumatismo, né, algum acidente, deixa de funcionar. Ou quando, por alguma condição física, o sangue também deixa de irrigar o cérebro e ele morre. E aí houve a morte cerebral, a morte encefálica, e a pessoa morreu. Realmente morreu. Essa aí não tem retorno. As outras questões de que a pessoa doa órgão, isso aí é para Silvano dar uma palestra, que ele está preparando isso. A doação de órgãos na casa espírita, viu? Pelo espírito. O Silvano já está pronto para fazer essa palestra muito interessante. Ok. Isso aí, ele não estava não, gente. Eu já botei eu adoro arrumar serviço para ele. Certo? O que é que as pessoas sentem quando falam em morte? Nós somos espíritas, tá? Se a gente for real mesmo. Quem tem medo de morrer aqui? Ninguém? Eu tenho. Eu tenho sim medo de morrer. Eu tenho medo de morrer sim. Eu sei lá como é que eu vou morrer. Eu tenho medo do processo. Eu não estou dizendo que eu tenho medo do outro lado. Eu não estou dizendo que eu não acredito que vou deixar de existir, que minha consciência vai sair do corpo e vai para um outro corpo. Mas eu tenho medo do processo da morte. Gente, tá aí. Os tipos de morte que existem não são agradáveis, né? Pouca gente morre dormindo como passarinho. Acho que nem os passarinhos morrem mais assim desse jeito hoje. E nós pessoas têm medo. Tem medo do processo. Tem medo da dor. Tem medo de estar sozinho no momento. Eu tinha um cliente de 80 anos que ele dizia, eu quero me separar. Né? Aí eu disse, olha, quando tu chegasse aqui, tu era mais novo. Aí faz, por que tu não separa? Ele fazia, porque eu sou velho. Mas quando tu chegasse aqui, tu era mais novo e não se separasse. Ah, tá, mas ele continuava, eu quero me separar. Por quê? Porque eu não quero morrer só. E um dia ele teve um AVC, bichinho. E a mulher estava no Rio de Janeiro, e ele não teve um AVC sozinho. Né? Então o medo de morrer só. O medo da dor de morrer. E o medo, porque nós não, né? Nós somos crentes, e não é protestante, nós somos crentes que teremos uma nova vida após o desencarne. Mas tem gente que não tem essa crença. E aí vai dizer assim, eu vou deixar minha mulher, eu vou deixar meu filho, eu vou deixar meu cachorro. Meu Deus, e aquela fazenda que eu comprei, nem vou gozar. E o curso que eu nem terminei, eu vou morrer. Eu não quero morrer, porque quando eu morrer, acabou, não vai ser mais nada. O medo do nada. Mas pior que o medo do nada, eu acho, é o medo assim, o que é que eu vou encontrar do outro lado? Gente, eu aprontei muito. Eu fiz tudo que a Bíblia diz que não era para fazer, eu fiz. Porque eu acreditava, sabe? Eu acreditava realmente quando eu era mais novo que não tinha nada. Mas agora eu estou com uma certa desconfiança que tem alguma coisa. O que será que vai ter lá? O que me aguarda? São medos. A psicologia diz que tem 5, 7, né, sentimentos básicos. Eu coloco 2. Ou você está no amor, ou você está no medo. E a gente vive muito no medo. Então o medo da morte é a falta de compreensão sobre o processo da morte. E nós espíritas, não só nós, viu gente? Também não vamos colocar lá no topo não, porque tem muita gente que antes de nós já sabia disso. Sabemos como se processa um desencarne. Um desencarne normal. Porque nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo e do mesmo jeito que existe 8 bilhões de vida e forma de viver, existirão também 8 bilhões
de morte e formas de morrer. Mas no básico a gente sabe que tem o quê? O desenlace, vem aquele espírito bonzinho, faz, né? Tira os nossos laços energéticos, aí por isso que o corpo começa a esfriar, e você vê que a maioria das pessoas começa, o último local a esfriar é o estômago, que tem um plexo, né? E tem um vórtice energético aqui, parece que é o último. Tem outros que dizem que não é também, viu, gente? Sempre tem alguém dizendo uma coisa ou outra. Mas eu vou dizer aquilo que eu acho, né? Porque aquilo que eu acho é porque eu peguei nos defuntos e vi que ali a parte que estava mais quente foi a última a esfriar. Foi o plexo. Então eles vêm, acolhem a alma. Aí às vezes a mãezinha fica com a alma aqui sentadinha no colo, porque a alma está assim num período de que ela não sabe bem o que está acontecendo. E isso quando a coisa é boa. Então a gente sabe o processo, mas a maioria não compreende esse processo. E não tem uma coisa, controle. Gente, vocês são muito controladores. Eu não, tá? Eu já saí disso. Eu acredito se quiser. Vocês são muito controladores. Você quer controlar tudo. Você quer controlar o tamanho do seu cabelo, a cor do seu cabelo. Tem gente que... Eu não pinto também não. Mas tem gente que fica cabelo branco. Mete tinta, gente, para controlar a cor do cabelo. Mas a cor do cabelo não. Eu quero controlar a minha idade, na verdade. Eu quero parecer mais jovem do que eu sou. Por que eu quero parecer mais jovem do que eu sou? Aí você vai começando a tirar os nós psicológicos, né? Eu quero parecer mais jovem do que eu sou porque eu vivo numa sociedade que velho não vale nada. Então eu quero ficar jovem. E aí eu pinto o cabelo, faço botox eu no final porque eu não tenho dinheiro. Mas quando eu tiver, eu vou fazer. Certo? Vou botar botox, vou botar fio de ouro. E coisas assim. Então a gente não tem o controle. A morte, ela é universal. Ela é inexorável. E para a maioria das pessoas, vamos colocar no inaceitável. Mas vai acontecer do mesmo jeito. Não temos controle sobre isso. Então, aceitar a morte é o primeiro passo para um luto sadio. Enquanto você não aceita que o outro se foi, o seu luto está doente. E vai prejudicar toda a sua vida. Na morte também, nós encontramos, né, a negação e o ocultamento. A negação, a gente pode colocar pra gente. A gente vive como se nunca fosse morrer. Então você briga com a sua mulher por besteira, bota o filho para fora de casa porque ele fumou uma maconha, em vez de você acolher para ele não entrar na droga, você bota ele logo para fora de casa porque não quer problema, né? Chuta o cachorro da vizinha porque fez cocô ali na sua calçada. Lá fora você é um anjo, dentro de casa você é um tirano. Gente, tem cadeira aqui, crianças. Tem cadeira aqui na frente. Vocês não vão crescer mais não, só por lado, viu? Certo? Então se nega. Se nega a morte de qualquer jeito. Você não vê uma morte bem morrida num cinema que você não se acabe. Como se aquilo fosse uma coisa espetaculosa. É uma coisa formidável, né? Porque formidável quer dizer horroroso. Então é uma coisa formidável. A morte pra gente é uma coisa formidável, simplesmente horrorosa. Então a gente quer negar, a gente se afasta. Quantas vezes eu vou colocar a mim mesma. Meu sogro, ele teve Alzheimer. E diversas vezes eu ia lá visitar. Mas chegou uma vez... Vocês já assistiram o filme de... Vampiro não, como é? Múmia não, como é aquele outro? Zumbi. Já assistiram o filme de zumbi, né? Quase todo mundo já viu um zumbi na televisão. E a gente chegou lá e ele estava daquela forma. E eu não consegui mais acompanhar aquilo. Eu não consegui mais. Felizmente, né, como ele já estava do outro lado, mais do que aqui, ele não percebia o nosso afastamento. E ocultar. Ocultar o quê? A gente vê esse processo de ocultamento, principalmente com criança. Você não fala para a criança que a pessoa morreu e não diz o que é. Uma criança de 1 a 5 anos, ela acha que a morte é uma viagem, você vai e volta. Ela não compreende, mas ela sofre. De 7 a 10 anos, a morte é um bicho que pode te pegar. Depois é que ela vai começar a compreender de uma forma mais adulta o significado da morte.
E evitamos até falar. Evitamos encontrar uma pessoa que chore. Porque você não pode chorar, mulher, porque você tem que ser forte. Você tem que enfrentar. Patavina, chore o seu luto. Viva o seu luto. Se você não viver o seu luto, você não se cura. Hoje em dia a gente não pode chorar, a gente não pode estar triste. Aí chore não, porque as pessoas não conseguem nos ver tristes porque elas estão tristes. Isso é projeção. A gente tem que viver o sentimento, sim. Eu tenho meu luto. Eu choro. E choro. Eu passo por tudo isso aqui que eu estou dizendo. Eu passo. E vocês vão ver que vocês também passam. Então a gente tem mais é que chorar o nosso luto, sim. Eu sinto a perda, sim. Eu sinto saudade. Eu não me desespero. Por quê? Principalmente porque eu tenho a minha crença, a minha verdade. Os amigos espirituais nos vieram falar de como é. Continuamos. E continuamos a ser, pelo menos por um bom tempo, aquilo que somos hoje. Então, quando eu morrer como Cessa, eu vou chegar lá do outro lado como Cessa. Tem uma coisa que eu vou dizer a vocês, tá? Lá do outro lado as pessoas parecem mais jovens. Porque como o corpo espiritual é muito plástico, aí a gente sempre se vê mais jovem do que nós somos. Então, quando a gente aparece, já viram dizer, eu vi meu pai, eu vi minha mãe, eu vi meu irmão, mas ele parecia mais jovem. Isso é quando a pessoa é do bem, né? Quem já viu alguém assim, vai perceber que realmente ele está mais jovem, porque é a ideia que você traz de você. Tá? Então, existe esse evitamento. Eu não falo porque falar da morte atrai a morte. Gente, pelo amor de Deus, né? Só isso mostra o medo que nós temos da dona morte. Quando, na verdade, crianças, é uma roupa velha. Quando a gente chora, clama para que o outro esteja aqui, o livro dos Espíritos nos diz, é egoísmo, e infelizmente é porque a gente não está preparado, porque isso aqui, gente, é uma prisão. O que é uma prisão? Uma prisão é um lugar que você não pode sair, tá? Quem é que pode sair do mundo? Só a morte, né? Só a morte nos libera. Pense bem, se você olhar para a sua vida e a vida de todos, nós temos momentos divinos. E a gente tem que investir nisso para ser saudável. Mas, no geral, isso aqui é muito doloroso. E a gente evita falar na morte, para ela não ser real. Como eu gosto de rir,